que um dos maiores desafios é ter uma relação consciente. E hoje estamos aqui a falar de relação amorosa, mas na verdade não é só as relações amorosas, não é? Como é que é viver no mundo de hoje e ter uma relação consciente quando nós estamos tão desconectados de nós? Ouço partilhas nas sessões de terapia individuais sobre o quão difícil está encontrar pessoas hoje em dia, o desfazamento que existe nos primeiros contactos, as defesas, os diálogos, e nós também, ao fim e ao cabo, acabamos um pouco por viver isso, e às vezes é importante sentirmos esta confiança e persistência para poder escolher ficar no que é que realmente queremos viver. São os desafios que dão corpo à relação. Se nos perguntassem, acho que a nossa profundidade, a força do nosso elo vem sem dúvida de como é que nos posicionamos, principalmente nos momentos mais desafiantes da nossa vida. Fala-se muito de relações conscientes, mas não do caminho para lá chegar. Hoje partilhamos contigo um pouco do nosso. Bem-vindos ao Conversas Sentidas. Eu sou o Cabi. E eu sou a Sónia. E hoje o nosso primeiro episódio é dedicado a falar um pouquinho da nossa história, de como é que chegámos até esta relação que temos vindo a construir e que podemos partilhar como uma relação consciente, e também um pouquinho do que é este projeto do Conversas Sentidas. O desejo de partilhar o Conversas Sentidas veio de vários momentos que nós tivemos ao longo destes 11 anos que estamos juntos, de partilhas com amigos, que sentimos que foi fundamental para nos ajudar a ouvirmos uns aos outros e para trazer mais clareza sobre o que sentíamos. Ao longo deste caminho também pudemos experienciar que houve vários assuntos, vários tópicos que acabámos por trazer na primeira edição do Conversas Sentidas, que foi feita 2020? Exato. 2020, Exato. 2021, por aí. Através de lives no Instagram, e que a algumas pessoas deixou saudades, e essas conversas acabaram por tocar imenso a várias pessoas. Sim, foram conversas que ainda hoje temos alguns dos nossos seguidores e alguns dos nossos clientes mais íntimos que ainda se recordam de Conversas Sentidas. Então sentimos que 5 anos depois, 6 anos depois talvez, faria todo o sentido podermos alargar um pouquinho mais este projeto e que ele possa chegar ao coração de quem nos está a escutar e que possa também inspirar um pouco a vossa vida desde o nosso lugar, desde a nossa história. Julgo que é uma história de quem é um eterno aprendiz, de quem vive uma relação consciente, mas sabe quais são os desafios de uma relação consciente, mas que também nos confere um pouco de autoridade para partilhar aquilo que possa inspirar outros casais ou outras pessoas que estão à procura de uma relação e que talvez ainda não tenham encontrado o companheiro certo. Isso. Também acabámos por ter vários momentos, muitos desafiantes, e constatámos que ao partilhar esses momentos com algumas pessoas, isso tocou-lhes profundamente e acabou por inspirar e ajudá-los em momentos desafiantes. Então voltamos a trazer alguns desses assuntos e outros tantos que achamos que sejam pertinentes. Obviamente também trazer alguns tópicos que normalmente nos surgem nas terapias, nas sessões de terapias, quer individual, quer de casal. Neste momento é um trabalho que eu pessoalmente estou a adorar fazer, é trabalhar com casais, e constato que quando partilhamos nas redes sociais há várias pessoas que se sentem tocadas e trazem várias questões e pedem ajuda. Então utilizando sempre a nossa base, os nossos desafios e tudo que ouvimos nas sessões, sempre com confidencialidade, obviamente, não mencionando casos específicos, mas trazendo tudo o que temos aprendido e ajudado a suportar na realidade. A visão é sempre trazer um pouco de inspiração. Na verdade, aquilo que vivemos é aquilo que nos transforma e é aquilo que eu acredito que também tem feito de nós os terapeutas que nós somos, se pudermos chamar terapeutas, facilitadores, e que possa também iluminar outras vidas, outros caminhos. Então é sempre nessa visão que nós queremos trazer para aqui, para estas conversas sentidas, a cada episódio, com cada tema que vamos trazer, e que vamos também deixar aberto a que vocês possam deixar sugestões de outros temas que sintam que faz sentido aprofundar. Mas é sempre com base nessa visão, sempre desde o lugar do ser humano que viveu e que vive e que experiencia na vida real
cada um dos temas, cada desafio, cada experiência, e também acrescentar um pouquinho a nossa visão terapêutica, e que assim seja esse o caminho. Isso. Vamos começar a partilhar um pouquinho sobre como é que nos conhecemos, como é que chegámos aqui, não é? Estamos precisamente neste mês que celebramos o lançamento do podcast, estamos a celebrar 11 anos que nos conhecemos. 11 anos que estamos na vida um do outro, e tem sido um caminho de muita profundidade, de muita verdade, muita vulnerabilidade, e que às vezes inevitavelmente traz momentos difíceis, mas que quando superados são aquilo que torna a relação mais real. E inevitavelmente quando falamos de relações conscientes, naturalmente temos que falar dos desafios, porque eu também, na minha própria visão, sinto que são os desafios que tornam essas relações conscientes. É isso que eu ia dizer. Boa. É como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Onde é que começa uma coisa, onde é que acaba a outra, mas na verdade são os desafios que dão corpo à relação. Se nos perguntassem, acho que a nossa profundidade, a força do nosso elo vem sem dúvida de como é que nos posicionamos, principalmente nos momentos mais desafiantes da nossa vida. Então, começando pelo início bem lá atrás, em 2015, quando nos conhecemos, e nós conhecemos-nos, na verdade, no retiro, desenvolvimento pessoal. Então foi o desenvolvimento pessoal que hoje é aquilo que preenche os nossos dias e que dá significado à nossa vida e àquilo que nós fazemos ao serviço de outros seres humanos. Foi aquilo que nos juntou. Nós conhecemos em 2015. Costumamos dizer que na verdade éramos outras pessoas totalmente diferentes, e foi o caminho e a relação que temos vindo a trilhar juntos que nos traz ao lugar em que estamos hoje, não é? Mas de onde é que nós partimos? Queres falar um pouquinho sobre isso? É interessante porque esta acaba sempre por tocar também as pessoas, o percurso, e nós também acabámos por entrar aqui porque precisámos de ajuda. Eu pessoalmente tinha já muitos anos de carreira na engenharia civil. Portanto, eu sou formado em engenharia civil, tenho uma empresa de construção civil com o meu pai, e trabalhei 25 anos nesta empresa. E na altura que tínhamos mais sucesso, na altura que tivemos mais abundância, eu sentia um vazio enorme. Não me sentia confiante, não me sentia seguro, não me sentia feliz. As minhas relações espelhavam isso. E isso fez-me procurar respostas, e isso foi o que me levou a um caminho. Antes destes retiros, na realidade, eu já tinha começado a fazer algumas coisas, os cursos de Reiki, os cursos de leitura da aura, também acabei por dar sessões sobre isso. Na altura que se começou a falar em Portugal do coaching, eu fui fazer formação de coaching a Lisboa, e mais tarde sim eu comecei a optar por coisas mais profundas. Havia sempre tudo o que fosse plano ou muito espiritual ou muito mental, parecia que deixava sempre uma parte da minha vida que não estava ainda explorada e não trazia as respostas que eu precisava. E foi aí que nós nos conhecemos, não é? Verdade. E quem era eu nessa altura? Então, isso. Também o meu background, falando um pouquinho do meu background, que eu acredito que é importante também, principalmente para quem ainda não nos conhece, eu venho da área financeira. Trabalhei durante 12 anos na área financeira, na banca nacional, e o momento que me levou àquele retiro em que nos conhecemos foi talvez dos momentos da minha vida mais desafiantes. No entanto, como estava tão desligada do meu corpo e das minhas emoções, vivia muito com base na máscara construída da guerreira, não é? Tantas vezes eu falo em sessões e em retiros, a máscara da guerreira, da mulher independente que constrói, que consegue edificar, e realmente são essas máscaras ou essas couraças que nós aprendemos a edificar para nos proteger de momentos que lá atrás nos trouxeram dor, nos trouxeram sofrimento. E o que eu vivi naquele ano que me levou a conhecer o Kavi era
o peso dessa armadura. Então comecei a sentir que havia algo dentro de mim, um lugar de desnutrição muito profunda, por mais que tivesse uma vida profissional muito ativa, muito satisfatória, tivesse uma rede de contactos também de amigos com os quais eu fazia atividades que me satisfaziam bastante. Eu sentia um lugar de muita desnutrição, um lugar muito árido internamente. Então todo o meu corpo estava a começar a manifestar os sintomas de muitos anos de desconexão com as minhas emoções, com a minha história. E quando conheci o Kavi em 2015, além de emocionalmente eu hoje saber que não estava estável, acima de tudo eu estava doente. Então foi assim a doença que foi o portal que me levou a começar a olhar para dentro e a dar prioridade aos lugares que antes não tinha dado. E foi desde esse lugar que eu decidi que precisava de algo na minha vida. E quando nos conhecemos em 2015 foi num retiro, desenvolvimento pessoal. Conhecemos-nos, creio eu, numa face que hoje também já não é a face. Não. 11 anos depois, já não é a face com que nos encontramos. Mas antes de irmos aí, acho que era importante também falar um bocadinho de onde é que eu estava emocionalmente. Porque na realidade, quando nos conhecemos, eu já tinha sido casado, portanto era divorciado e tinha tido uma relação antes da Sónia, e essa relação trouxe-me o confronto de vários padrões que se estavam a repetir. Ou seja, havia sempre uma segurança que se manifestava no início das relações e mais tarde acabava por desvanecer. E isso trouxe-me para uma constatação que havia inconsistência interna. Eu acabei por tirar um tempo depois dessa relação e fazer uma coisa que nunca tinha feito, que era escolher ficar sozinho e poder lamber as feridas, mas também poder olhar para trás e com muita honestidade fazer journaling, ser muito honesto comigo e perceber onde é que eu estava a repetir padrões e o que é que isso poderia dizer sobre mim, o que é que isso mostrava que precisava ser visto, ser olhado. Então nessa altura eu já trazia uma certeza do que é que queria. Eu lembro de ter rituais onde dizia exatamente ao universo, pedia que tipo de mulher é que eu queria, que tipo de relação é que eu queria construir, e era um compromisso que eu tinha, que não queria ficar por menos do que isso. Não podia ser, não era isso que eu queria na minha vida, não queria voltar ao mesmo. Então foi uma fase muito importante da minha vida. E é engraçado porque acabámos por nos encontrar, talvez não na mesma frequência, não é? E daí aconteceu o que aconteceu. Sim, eu diria que estávamos, talvez, não sei, eu sinto que estávamos na mesma frequência, porque eu também vinha desse lugar de um ciclo de relacionamentos que não tinham. Só fugiste um bocadinho. Hã? Só fugiste um bocadinho. Já lá vamos. Não, calma, eu vinha de um ciclo, que eu estava a tentar explicar, é que vinha de um ciclo de relacionamentos também não tinham corrido bem. E eu acho que é importante falarmos sobre isto, porque eu acredito que aí desse lado vai haver alguém que vai ressoar com a mensagem, que se vai ver exatamente nestes lugares. E sentia que vinha de um ciclo de relacionamentos que não tinham corrido bem. E eu acho que desde que me lembro de mim, desde menina, que eu trazia uma visão muito romântica do amor. Então, se eu for ver as primeiras entradas que eu tenho do meu diário, quando tinha 8, 10 anos, eu já falava muito apaixonar-me, então sempre senti que a visão romântica de encontrar um parceiro tinha estado presente na minha vida, desde sempre. E em 2015 dei por mim a acumular, diria eu, um ciclo de 10 anos de relacionamentos que não tinham corrido bem, e tinha sentido mesmo que ia baixar as minhas armas, usando essa metáfora de não, agora vou estar sozinha, tenho a minha casa, sou independente, tenho o meu emprego, faço aquilo que quero, tenho a liberdade que quero, e o que eu preciso mesmo nesta fase é cuidar de mim, olhar para dentro. Se me perguntarem se eu imaginava que ia ser tão profundo e tão intenso esse olhar para dentro, não, eu achei que seria algo bastante mais superficial, mas ainda bem que não foi, porque apesar de ser intenso e de ser duro,
Foi isso que me permitiu hoje viver uma vida muito mais plena e muito mais significativa. Mas talvez isto possa ser um tema que podemos trazer num outro episódio, não é? Exato. Falar sobre da dificuldade que é o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Sim. Então, encontrámos-nos em 2015 nesse lugar, nesse retiro. Sim. Tivemos um desfazamento, não é? Eu acho que até é importante trazermos isto porque ouço partilhas nas sessões de terapia individuais sobre o quão difícil está encontrar pessoas hoje em dia, o desfazamento que existe nos primeiros contactos, as defesas, os diálogos, e nós também, ao fim e ao cabo, acabamos um pouco por viver isso e às vezes é importante sentirmos esta confiança e persistência para poder escolher ficar no que é que realmente queremos viver. Então nós conhecemos nesse retiro, eu vi esta mulher passar à minha frente e imediatamente senti uma coisa no meu estômago que não conseguia explicar bem, que já não sentia há muito tempo, e fiquei logo com imensa curiosidade em conhecê-la. Mais tarde acabámos por trocar contactos e levámos 3 meses. 2, 3 meses, diria eu, de comunicação sim, via Messenger. À distância. Lisboa, Algarve, Lisboa, Faro. Ponte Lisboa, das 10 Faro. da manhã à meia-noite. Que me deixou bastante curiosidade. Sim. Curioso, com muita curiosidade, sem dúvida. E a verdade depois é que quando nos encontramos acabou por ser um pouco, pelo menos da minha parte, diferente do que esperava. As expectativas não foram logradas. Sim, eu claramente quando olho para trás eu senti aquilo que muitas mulheres com quem eu trabalho relatam que acontece no início de um relacionamento e que eu acredito principalmente no relacionamento que a nossa alma, a nossa intuição já nos disse que é para ser um relacionamento que realmente nos vai ajudar a crescer e a tornar-nos melhores seres humanos. E o que eu senti depois daqueles 2 meses de conversa tão interessante, tão intensa, em que nos tornámos essencialmente o apoio um do outro, o que eu senti quando nos encontramos pessoalmente foi aquele frio na barriga e uma vontade de fugir a 7 pés. E hoje consigo perceber que eram todos os meus mecanismos, né, de defesa, quase como se algo dentro de mim soubesse que era um caminho que me ia levar a outros rumos, a outros lugares, e senti efetivamente que essas defesas se edificaram. Hoje consigo reconhecer o tão desconectada que eu estava do meu corpo, porque talvez com a consciência que eu tenho hoje do corpo tenha percebido que eram defesas que vinham desde o lugar da mente, não é? Do ego, que me estavam a afastar de conhecer um pouco mais a pessoa que eu tinha à minha frente. Conexão mais profunda, então, não é? Sim, uma conexão mais profunda. Lembro-me que entrou muito o julgamento, não é? Que era uma sombra que eu trazia muito acentuada na altura, então entrou logo o julgamento. Não quero esta pessoa para mim, é demasiado espiritual. Estão a ver a cena? Foi este o diálogo interno. E isto é importante fazer aqui um frame que é: este é um momento típico que já me explicaram várias vezes, já me relataram, e aqui se não houver persistência, se não houver diálogo, quebra-se. E no nosso caso, se tivesse quebrado, não estávamos a viver uma relação de 11 anos. Então temos o meu lado, o homem que estava curioso, 2, 3 meses de conversa e que teve a necessidade de: eu quero perceber o que é que há ali. É ótima esta conversa, mas o que é que acontece se nos sentarmos à mesa, se falarmos, se vamos passear? E houve realmente esta disparidade, não é? de sentimentos, de reações, e para mim foi doloroso, foi difícil, porque o meu sentir foi: então, mas eu desloco-me a Lisboa para conhecer esta pessoa mais profundamente, na presença, e ela está à defesa, porque eu senti imediatamente isso, não é? Então acabou por... Eu acredito que isso foi assim, o primeiro desafio que nós encontramos na nossa relação, que já podemos considerar que faz parte do PEC relação. Sem dúvida. Né? E desse lugar também sinto que o que foi importante para mim e que me ajudou a superar todas essas dúvidas, não é? Toda essa estrutura de defesa, foi o tempo que tu também me ofereceste
o tempo que tu me colocaste de castigo, entre aspas, não é? E que nos afastámos, e esse tempo de afastamento ajudou a que eu pudesse realinhar-me, reencontrar-me, considerar efetivamente como a ausência dele impactou a minha vida, e voltámos a encontrar 2 meses mais tarde. Sim, mas na realidade não foi castigo. É interessante dizer isso, porque o meu sentir foi: se tu não estavas ali, como eu estava à espera, curiosa, simplesmente a deixar, porque eu lembro que não havia pressão, simplesmente havia uma expectativa de o que é que se desenrolaria, como é que ia correr entre nós as conversas, como é que nos íamos sentir, como é que nos ia olhar. E quando isso não aconteceu, para mim foi ok, esta pessoa não... Sentiste uma quebra na expectativa? Sim, eu senti que estavas confusa. E eu não queria lidar com isso, eu não merecia mais. Foi o que eu senti na altura, e lembro-me que quis criar uma distância, porque para mim foram conversas tão bonitas e foi uma presença tão constante que de repente, quando senti essas defesas, foi não, eu não é isto que eu quero, não é isto que eu mereço. E então daí eu ter criado essa distância. E efetivamente eu estava a tentar fazer a minha vida. Se calhar estou a dizer coisas que nunca tinha dito da mesma, assim, com esta forma, mas estavas sempre in the back of the mind, não é? Estavas sempre presente, mas havia enquanto houver esta disparidade nas conversas e na presença, não me faz sentido. E talvez tenha dado o espaço do que mais precisavas, não é? Sim, sem saber, claro, sem dúvida. Depois reencontramos-nos e tem sido um lindo caminho. Um lindo caminho. Respirando fundo. Então, falámos aqui um pouquinho, que eu acho que é importante, porque o tema de hoje são as relações conscientes, e sinto que com aquilo que nós vivemos, que mais nos desafiou, que temos vindo a superar e o que superamos, não é? Porque eu acredito que quando nós nos predispomos a ter um relacionamento consciente, que é um relacionamento em que a presença, em que a vulnerabilidade e a verdade são pilares essenciais, concordas comigo? Concordo, estão a ouvir várias coisas que eu gostava de falar, mas sim, então, continua. mas podemos, se calhar, antes de, ou fazemos aqui uma pausa, e antes de falarmos um pouquinho dos nossos desafios, que são com certeza desafios partilhados por muitos ouvintes e que podem tocar também desde o lugar de aquilo que nos ajudou a superar, poder ajudar outras pessoas. Sim. Podemos falar o que é que significa, o que é isso das relações conscientes, que pode ser algo assim um bocadinho abstrato para algumas pessoas. Sim. Era isso que tu querias partilhar? Não era isso. Estavam a vir alguns exemplos. Eu não queria ir para esse abstrato, porque acho que inclusive uma relação consciente pode ser diferente para determinado tipo de pessoa. Obviamente, uma relação consciente para mim nos dias de hoje é uma relação onde, ponto número 1, nós conseguimos estar presentes. Ponto número 2, nós conseguimos estar presentes e vulneráveis. E ponto número 3, é uma relação onde tem que existir muita conversa compassiva, tem que haver cuidado individual, seja para nos encontrarmos em casal e equilíbrio. Acho que cada um tem que permanecer muito firme nas coisas que mais precisa para se nutrir. E que às vezes isso significa que para o outro pode ser algo extremamente doloroso. Isso, porque pode sentir como uma rejeição. Eu acho que a forma como eu vejo, nós temos que estar inteiros para estar com outra pessoa. E é uma das coisas que eu trabalho muito na terapia. As pessoas perdem-se. Há um ser individual que, se quando conecta na relação, acaba por se perder. E há uma fusão, e a dada altura essa fusão gera uma descaracterização que vai trazer dor, porque isso vai tocar obviamente na autoestima, no amor próprio, na confiança. E isso foi uma coisa que me aconteceu durante anos. Eu, quando olho para trás, foi anos, desde a minha adolescência, sempre a cair no mesmo padrão. Eu lembro da minha mãe, já muito nova, ela dizia: porque é que não guardas num frasquinho? E eu lembro-me que quando começámos o namoro, e é isso que eu queria dizer, acho que foi logo o primeiro desafio que eu enfrentei, e era aqui que eu estava, foi a primeira coisa que me veio, foi esta frase vinha-me à mente, e eu era mesmo ficar com esta presença de respira,
vai com calma. Não entregares logo a magia toda. Exato, porque para mim era a relação que eu queria, que era uma relação duradoura, íamos ter muito tempo. Não havia necessidade de esgotar, de ter que ter pressa para mostrar, para viver, trazer essa intensidade, que eu sinto que é uma coisa que as pessoas fazem muito. Todos os feedbacks que ouço, as pessoas é muito rápido, envolvem-se logo sexualmente, não se conhece a história da pessoa, não se conhece quais são os padrões, como é que a pessoa vive, como é que a pessoa está com os pais, como é que é a relação com os irmãos, como é que é a relação consigo mesmo, com a sociedade em geral. Isso mostra muito, não é? No outro dia estava uma pessoa amiga a partilhar connosco que se deparou com algumas questões desta pessoa que está a conhecer, e isso tocou-lhe bastante, não é? Então, para mim, essa foi a primeira chave, foi isto vai ter que ser com calma, vai ter que ser diferente de tudo o resto que está para trás. Sim. Veio-me aqui outra... Isto é, nós vamos falando e parece que vamos tirando pérolas das caixinhas, não é? Porque estava-me a vir também esta consciência, porque não foi à toa que nós escolhemos este tema para o primeiro episódio, não é? Das relações conscientes e usarmos a nossa como uma plataforma base. O mundo em que nós vivemos, eu acredito que no mundo em que nós vivemos hoje, que um dos maiores desafios é ter uma relação consciente. E hoje estamos aqui a falar de relação amorosa, mas na verdade não é só as relações amorosas, não é? Como é que é viver no mundo de hoje e ter uma relação consciente quando nós estamos tão desconectados de nós? E então o que me estava a vir é a base principal. Nós falámos da importância da comunicação, falámos da importância da presença, da vulnerabilidade, não é? Mas acima de tudo eu diria que a premissa número 1 para uma relação consciente é nós nos conhecermos. Não é? Quem é que nós somos? Quem é que nós somos? O que é que da nossa história nos molda para nós sermos a pessoa que somos hoje? O que é que podemos usar ao nosso serviço? Porque a nossa história não são só coisas más, e todos temos histórias de infância que muitas vezes olhamos desde o lugar da sombra, não é? Do que é que nos marcou, as nossas mágoas, é? Desde o lugar da vitimização, exatamente. Mas tudo isso é matéria e edifica quem nós somos hoje em dia. Mas essa transformação só pode acontecer se nós tivermos a coragem de olhar para dentro. Então, um dos maiores desafios de hoje, tanta gente não conseguir encontrar um parceiro consciente, ou uma parceira consciente, ou não conseguir ter um relacionamento saudável e equilibrado com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, com os colegas de trabalho, porque quando falamos de relações conscientes tocamos em todas estas esferas, é a incapacidade que muitas vezes nós temos, ou a coragem, ou a inspiração para olhar para dentro, para nos conhecermos um pouquinho. Então, quando vamos conhecer outro ser humano, se não nos conhecemos a nós, como é que nós vamos conseguir oferecer ao outro aquilo que nós desconhecemos internamente? Sim. O que é que nós transportamos para a relação? Sim, sem dúvida, tomar esse tempo, não é? Foi uma coisa que a mim me tocou, eu tinha prometido que nunca mais voltaria a namorar com uma pessoa que tivesse com alguma distância, e acabo por entrar num namoro com uma pessoa que está a 300 km de mim, e isso foi o primeiro desafio. E lembro-me de inclusive a dizer que interessante, eu tinha dito isto acontece imenso na vida, eu já hoje em dia evito ao máximo dizer nunca vai acontecer ou nunca farei isto, porque normalmente acontece. mas o facto de tu estás à distância acabou por trazer a tal calma, o tal passo lento para nos conhecermos, para nos sentirmos, não é? Porque eu acho que é um dos desafios, efetivamente, quando as pessoas começam a namorar, lá está, é perder o centro. Então, se conseguimos levar a vida sempre com este balanço entre a conexão com o outro, mas ao mesmo tempo voltar para dentro, não é? Para observar como é que eu me sinto, como é que me toco nestes encontros que tenho com esta pessoa, onde é que eu estou a posicionar, o que é que eu faço em relação ao que eu estou a sentir, não é? O que é que determinadas coisas que a pessoa pode dizer, onde é que me tocam e como é que eu reajo. Então eu gostei imenso desse tempo, não é? Porque não havia pressa, passou a ser muito desafiante, não é? Cada vez que ia ao domingo, pôr-te no comboio, não é? Para te ir embora. Era digno de filme, daqueles melhores filmes do Nicholas Sparks. As despedidas do domingo à noite no comboio para Lisboa eram avassaladoras.
Mas sim, eu também sinto que foi importante, porque também tendencialmente também vivia as coisas em muita intensidade, não é? Eu creio que trago também essa característica que tenho vindo a aprender a alquimizar, que é de viver com muita intensidade, de me entregar com muita intensidade e de querer tudo muito rápido. E na verdade esse distanciamento ajudou a tornar tudo mais maduro, não é? Mais vivido com mais presença. Sim. Então um desafio transformado, creio que foi o primeiro desafio que nós conseguimos transformar, e ao mesmo tempo também sinto que temos micro desafios acoplados, não é? Porque também quando nos conhecemos-nos no mundo do desenvolvimento pessoal, conhecemos a partilhar retiros no mesmo espaço, e muitas vezes nós brincávamos que tínhamos conhecido primeiro a sombra um do outro do que todo o potencial e toda a luz, e a verdade era essa, não é? Foi mesmo nesse lugar que nós nos conhecemos. Eu acho que isso podia ser uma referência, não achas? Sim. Eu costumo dizer isto aos clientes: nós quando vamos conhecer uma pessoa, e desculpa interromper, há uma tendência muito grande das pessoas quererem mostrar onde é que estão mostrar-se bem, no seu melhor, onde é que estou bem, onde é que eu me sinto confiante, não é? E até que ponto é que muitas vezes nos colocamos nesses lugares de performance, não é? Exatamente. Para cativar o outro. Exato, e eu acho que isso é muito importante, e o homem tem especialmente tendência para isto, que a gente chama em inglês na terapia, que é o performance anxiety, de colocar uma fachada para mostrar e conquistar a pessoa, e nesse momento perde-se o encontro através da vulnerabilidade, através da presença. E eu lembro-me que na altura eu estava a viver na praia, e era uma altura muito importante para mim, porque eu tinha decidido sair do meu apartamento e fui para a praia. Vinha da altura da crise, aliás eu fui obrigado a sair do meu apartamento para o lugar, e estar a viver na praia era um novo estado de espírito que eu vivia, e o facto de termos esse ano de tu vinhas e tu ias, ou então eu ia ter contigo, acabou por me trazer também essa possibilidade de desfrutar e enraizar essa presença comigo mesmo, o estar mesmo em paz comigo. Sim, hoje quando olhamos para trás, talvez também tenha sido um plus one, não é? De podermos mergulhar nesse ano intensamente, desenvolvimento pessoal, de trabalho profundo, e de haver esse lugar também depois de cada um recolher à sua própria Exato. casa, não é? Criar esse distanciamento saudável para podermos enraizar esses lugares e permitir que as águas pudessem baixar, né? E muitas vezes isso também pode ser algo positivo num relacionamento, porque nós testemunhamos com tanta gente com a qual nós trabalhamos, muitas vezes testemunhamos desafios da relação, e às vezes as relações precisam destes tempos para respirar, precisam de espaço para respirar. Então talvez para muitas pessoas possa servir de inspiração. Se está muito intenso, se está demasiado rápido, demasiado intenso. Eu costumo dizer, se é demasiado rápido, demasiado intenso, tem toda a potencialidade de ser um trauma. Exato. Demasiado rápido, demasiado intenso. Então às vezes esse tempo para respirar, não é? Esse lugar de... E hoje nós temos muitos clientes que estão na nossa geração, não é? Nós estamos nos 45, 46, então... Não se pode dizer. Maioritariamente são pessoas que já são independentes, já têm casa própria, e talvez dos maiores desafios depois quando entram no relacionamento é vou ter que abandonar tudo o que eu construí, vou ter que abandonar quem eu sou para me entregar a esta relação. Então isso para nós também foi na altura um micro desafio, não é? Que também se transformou numa oportunidade, que foi a distância, a independência que cada um tinha, mas que também deu lugar a que a relação pudesse respirar, não é? Que pudesse a integração. Estavas a dizer uma coisa que eu acho que era muito importante, que era o facto de nós estarmos a fazer estes retiros, e esses retiros careciam de muita exposição, de muita vulnerabilidade e de muito trabalho de sombra, e ao mesmo tempo, enquanto nos íamos conhecendo e vendo o melhor e o pior de cada um, não é? Na nossa autenticidade. De poder recuar e poder sentir o que é que isso nos fazia sentir sobre o que estava a criar entre nós, não é? Então acho que realmente foi muito importante este ano. Sim.
também permitiu tomar todas as decisões com muita calma também, muita consciência, porque na verdade um ano depois eu mudei-me para o Algarve, decidi... Para uma terra que dizias que não gostavas muito. Verdade. Eu era aquela lisboeta atípica, porque nunca ia para o Algarve de férias, e a ideia que eu tinha do Algarve realmente não era mais positiva, e ter encontrado um parceiro do Algarve, pronto, que te mostrou o ajudou Algarve, a transformar toda a visão que eu tinha realmente. E ainda me lembro da primeira vez que foste à casa na praia, que era uma casa muito pequenina, uma casa minúscula. E então ela entrou assim com um olhar. A casa onde vivemos um ano. Exato, sim, com um olhar de ok, uma casa tão pequenina. E ao fim de alguns fins de semana era sempre muito desafiante, não é? Saíres lá todos os domingos. Sim, porque se falar de como eu emocionalmente estava naquele momento, naquele momento da minha vida, eu estava doente, não é? Eu estava doente das minhas emoções, do meu corpo. Manifestou-se no meu corpo, não é? A somatização de muitas emoções que eu nunca tinha tido a coragem de olhar de frente. E quando adoeci, para mim o lugar de sanação, não é? De onde eu podia lamber as minhas feridas, foi depois quando cheguei a essa praia, não é? À Praia de Faro, e aquele primeiro ano realmente foi um ano. Por um lado foi muito desafiante pessoalmente, não como relação, mas pessoalmente, porque foi o ano em que eu desapeguei da vida que tinha, tive um ano de baixa, estive bastante doente. Hoje, quando olho para trás, fui muito afortunada, porque apesar de ter tido muita resistência da parte da minha entidade patronal para que eu pudesse fazer uma mudança para o Algarve antes de adoecer, até fui bastante suportada a nível dos recursos humanos e do médico de família que me acompanhou e que me permitiram eu poder encontrar a minha sanação, a minha cura no Algarve. Isso era importante, se calhar, falares nisso, não é? Porque nós tivemos momentos desfasados de doença. Eu mais tarde também acabei por somatizar todo o stress que vivia, mas tu nessa altura foi o momento em que tu começaste a ir para dentro, não é? Tu começaste a... É muito interessante, parece que eu tive-te agora olhando já tão distante, tu acabaste por receber o meu suporte, e nessa baixa, utilizando os trabalhos de desenvolvimento pessoal, acabaste por mergulhar na macrobiótica para te ajudar, não é? Sim. Não foi logo no imediato, mas foi o movimento seguinte. Na verdade foste tu que me inspiraste, porque eu quando decidi, quando fui de baixa, nessa baixa eu creio que estava há um mês de baixa, e decidi que não dava mais para continuar com aquele emprego, porque hoje sei que não era tudo sobre o emprego, era a intensidade a que eu me entregava naquela profissão, a total ausência de limites, não saber dizer não saber comunicar, enfim, muito ligado à ausência de limites, essencialmente, e também a uma mentalidade de performance. Gostava de demonstrar resultados, então vivia assim muito nessa cultura mais egoica. E quando o meu corpo me fez o favor de adoecer para eu parar, né, que hoje eu sei que foi uma bênção, eu tive a oportunidade de me retirar para o Algarve, e foi no Algarve que eu vivi esse primeiro ano. Quando eu olho para trás é quase aquela... Estão a ver aquela imagem de quando nós recolhemos num centro de cura, sabem? Exato. Era o que eu sentia, eu estava recolhida nesse centro de cura, e ao mesmo tempo que olhava para dentro e que cuidava do meu corpo físico, foi o primeiro largar de muitas camadas de condicionamento, de imagem, não é? De autoimagem, de quem eu era, de como é que eu vivia, de como é que eu me posicionava no mundo. E um dia este senhor que está aqui à minha frente, quando eu no auge da minha crise interna lhe dizia: não sei o que é que eu vou fazer da minha vida com 35 anos, que hoje quando olho para trás é quase hilariante, mas com 35 anos eu sempre trabalhei na banca, o que é que eu vou fazer daqui para a frente? E tudo de uma forma assim muito amorosa e muito simples, e às vezes isso é bom, termos alguém ao nosso lado que possa trazer essa visão
simplista, não é? Disseste, olha, porque é que tu não vais dar uns workshops de comida vegetariana, tu gostas tanto e aqui não há muita gente que saiba preparar, e então foi um bocadinho aí, comecei, acho que foi a ensinar as pessoas a comerem tofu que começou o meu caminho de transformação pessoal. Olha, aqui está um slogan que nunca pensei trazer, mas sim, foi ensinar o tofu, e desse caminho, porque também nem sempre as nossas qualidades mais negativas nos trazem só o que é negativo, não é? Porque esse lugar também de perfeccionismo e de exigência também levou-me a não querer ensinar tofu só porque eu sabia ensinar a cozinhar tofu. E a forma como o fazias, não é? Sim. Portanto, e acho que sempre tocaste numa coisa muito importante, que é determinadas feridas acabam por nos levar a algum sítio, não é? Conseguimos alcançar várias metas. E o problema é quando começamos a ser escravos dessas feridas, e isso começa a trazer as representações internas através da somatização do excesso de falta de respeito e de amor próprio e de autocuidado, não é? E que foi um bocado que aconteceu contigo. Mas ao mesmo tempo também a forma como te tirando uma pele e começando a criar uma nova Sónia através dos teus trabalhos, também ias fazendo sempre com tens sempre, todas as pessoas que te conhecem bem dizem sempre que tens esse lado de ver a estética, não é? A forma como tu criavas os pratos, a imagem também dos workshops que tu criavas também estava lá. E tinha tudo muito uma base que eu hoje, quando olho para trás, era uma base muito macrobiótica. Exato. E por isso acho que a minha própria cocriação interna, o universo, aquilo que quiserem chamar, o grande espírito, levou-me até ao Instituto Macrobiótico, que eu senti que sim, que efetivamente podia fazer disso a minha profissão, podia ajudar outras pessoas a melhorarem a condição de saúde através da alimentação, porque foi isso que aconteceu. Eu consegui recuperar a minha condição de saúde em 6 meses com as mudanças alimentares que eu fiz, e senti que isso podia ser a minha profissão no futuro. Podia ser aquilo que eu poderia manifestar daí para a frente. E levou-me ao Instituto Macrobiótico, levou-me ao curso de macrobiótica, e eu lembro-me de quando cheguei ao Instituto Macrobiótico e olhei em volta às pessoas que tinha e o discurso que ouvia, o primeiro pensamento que tive foi: uau, existem mais malucos que acreditam naquilo que eu também acredito. Porque hoje eu sei que é muito comum falar-se já de alimentação consciente, falar-se de alimentação vegana, vegetariana. Não precisa de ser necessariamente vegetariana ou vegana, mas uma alimentação mais saudável, mais consciente. Hoje é muito comum, mas acreditem que em 2016, 2017 não havia a informação que existe hoje em dia. Então era algo que era muito transformador, e ao mesmo tempo tudo aquilo que eu acreditava, eu pensava, só eu é que acredito nestas coisas, mais ninguém. E quando cheguei ao Instituto Macrobiótico encontrei uma família, encontrei uma mensagem, um propósito muito alinhados com quem eu era e com aquilo que eu já estava a começar a desenvolver. Nós estamos a escorregar um bocadinho, acho que é melhor irmos avançando, porque a gente, pelos vistos, as dificuldades que pensávamos que íamos ter realmente estão aqui por água abaixo, ainda aqui que bom. Mas acho que era importante falarmos um bocadinho sobre a comunicação, não é? Porque a comunicação nós vemos que é tão importante, quer nos retiros com que a gente trabalha com tantas pessoas e quer nas sessões, é efetivamente onde se começam logo a criar os grandes desafios, não é? Acho que se eu for tocar neste tópico, é efetivamente um dos lugares onde nós somos muito diferentes, não é? Ainda ontem tivemos uma conversa bastante profunda, porque obviamente se vamos fazer um podcast sobre relacionamentos, nós vamos ser desafiados sobre os relacionamentos. É assim que funciona a vida, e nós já estamos habituados. Sempre que nos propomos a fazer um trabalho, parece que a vida nos coloca sempre a ter que mexer, aumentar a nossa consciência para depois trazer isso ao serviço. Sim. Não é marketing, quando Exato. Eu digo tudo aquilo que nós partilhamos, isso. Nós já trilhamos. Exato. Então, na realidade, ontem acabámos por ter uma conversa desafiante, mas que correu muito bem, não é? Sobre coisas que tinham que ser faladas, e quando olho para trás, eu acho que esta
sermos tão diferentes no historial, não é? Podíamos trazer aqui, porque tu és mais tipo avoidant e eu sou um anxious, e se calhar pessoas que nem sabem o que é que estamos a falar, evitante, ansioso, estamos a falar. Há poucos dias fiz um post sobre isso. Teoria do apego, Gabor Maté. Quem não conhece, por favor, quando o teu corpo diz não, é assim um livro que podemos deixar aqui já como recomendação, Sim. assim, parênteses a este episódio, mas que realmente pode apoiar muitas pessoas. Sim. Eu acho que é muito importante entendermos que nós somos. É normal haver uma distância muito grande da forma como um comunica com o outro, a forma como nos conseguimos ou não expressar. É super normal haver uma pessoa na relação que é um pouco mais ansiosa, que precisa de falar mais. Há outra que também é normal sentir que às vezes é demais, que precisa de mais tempo, que por vezes. Há algumas questões que possam ser levantadas, possam ser um confronto, possam levantar grandes defesas. E eu acho que, e obviamente, a minha comunicação é mais expressiva, não é? Mais intensa. A tua é uma comunicação que precisa de uma energia mais baixa. Então eu acho que isso foi logo um desafio, não desde o início, mas depois quando começámos a dar mais, para estar mais tempo juntos e começaram a aparecer aqueles desafios iniciais, não é? Como nos encontramos, não é, no dia a dia, com duas formas de ser e de estar que são tão diferentes, e também há uma crença, talvez, de que um casal tem que se fusionar ou tem que encontrar juntos uma forma de ficarem o mais parecidos um com o outro para que a coisa possa resultar. Mas e nós vamos voltar a esse tema, mas eu acho que é super importante. Apesar de ser mais desafiante, é super importante quando... Não é super importante, mas é mais precioso quando um casal se encontra nas diferenças. Concordar em discordar. Falávamos no outro dia, não é? Acho que é um lugar precioso onde, quer seja com o nosso companheiro ou companheira, quer seja com os nossos amigos, nós podemos chegar a um lugar de, em tranquilidade, podemos concordar em estar em desacordo. Sim. Não é? Sim. Porque são dois seres individuais, são duas histórias, várias dores emocionais bastante distintas, que acabam por nos trazer uma individualidade e uma visão da vida completamente diferente, e obviamente pode-nos colocar em pontos diferentes sob a perspectiva de um assunto específico, não é? Sim, sem dúvida. E esses desafios ou essas formas de comunicar tão diferentes também nos levam... Nem sei pôr em palavras, não é? Porque como é que enquanto casal nós comunicamos de forma tão diferente, como é que nos conseguimos encontrar nessa diferença? E não é algo que nós possamos, com um comprimido... Não, tem que se aprender, não é? Que vá desaparecer. Temos que falar. Eu acho que a vulnerabilidade é que acaba por trazer esse, pelo menos connosco foi as conversas através da vulnerabilidade, onde nós realmente fomos expressando o que é que cada um precisava. Inevitavelmente nunca conseguimos dar tudo à pessoa, há sempre um encontro a meio caminho, não é? Então, através do... Isso é super importante tu dizeres, não é? Porque... Eu costumo dizer muito isto na terapia, porque acho que há sempre esta utopia que a pessoa vai lá chegar onde nós queremos, e tu há bocado disseste isso, que é quase um processo inconsciente que nós vamos tentando moldar a pessoa, e muitas vezes acontece, e eu lembro que aconteceu a mim, dos dois lados, que quando a pessoa realmente se transforma, e isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que a pessoa não conseguiu ter firmeza, nem conseguiu segurar o seu centro em termos de individualidade, quando a pessoa realmente se transforma e adapta totalmente para nos agradar, de repente vem o desinteresse, não é? E então acho que é muito importante haver este lugar de centramento onde a pessoa não se perde do que é que precisa, e lá está, a comunicação é tão importante, principalmente a comunicação com compaixão e com paciência, e eu confesso que com presença. E com presença, que essa não é uma das virtudes. A presença, sem dúvida, a paciência não é uma das minhas virtudes. Tenho trabalhado muito nos últimos anos. A presença também não era das minhas. Exatamente. Lá está. Estas são que giro. Acabámos por vir aqui em tom de brincadeira, sem querer, exemplo. Mas é o nosso grande desafio, é a impaciência e a falta de presença. Se falarmos de, assim, principal diferença emocional, vem desse lugar, não é? De quando tu deixas que a tua impaciência te ganhe, leva-me a mim para um lugar de querer space out, né? Tornar-me mais ausente. E vice-versa, não é? E a minha ausência, a minha pouca presença
toca na ferida, na tua ferida da ausência, não é? Não é? Ferida do abandono. Como é que uma ferida ativa a outra, não é? Sim. E como é que nós podemos, desta dança das feridas que se ativam mutuamente, construir algo, edificar algo juntos, não é? E não desistir, porque a minha ferida vai ser sempre a minha ferida, a tua vai ser sempre a tua ferida, não é? Então esse lugar de concordar que há momentos que vamos conseguir superar e há outros que não vão, não vamos conseguir superar e que as feridas nos vão vencer, não é? Acho que também é um lugar de muita honestidade quando se está numa relação. Sim. E de verdade. A persistência, não é? A persistência de nós procurarmos o que é que nos faz mais feliz, mas ao mesmo tempo também entender que a pessoa só consegue chegar até um certo ponto e que temos que aceitar que há coisas que nunca vão mudar, conforme se calhar a nossa mente nos prega uma rasteira e acha que devia mudar. E isso muitas vezes traz traz um desassossego interno, não é? Eu costumo dizer aos meus clientes, como é que é para ti se a tua pessoa não mudar essa característica? Porque quando nós falamos em cura, a minha experiência como terapeuta, que já vai sendo alguma, é que a cura é subjetiva. Ninguém consegue ir à vossa vida pessoal e apagar da vossa memória, do vosso sistema nervoso, do vosso corpo, o que vocês viveram, seja trauminhas ou traumões, como dizia a minha professora de trauma. Então há assim todo um processamento do que é que se viveu, entender que partes é que vivem dentro de nós, como é que elas interagem, como é que elas se manifestam no nosso corpo, na interação com o outro, connosco, não é? E aprender a lidar com isso, não é? Aprender a não sermos escravos disso e também observar que quando voltamos a cair está tudo bem. Não é? Não é tão fácil cair com o chicote, não é? E poder só aceitar que, olha, ok, lá fui eu apanhado na curva, vamos voltar outra vez ao início. E acho que é desse lugar onde cada um se consegue encontrar com o outro, persistir, não é? Acho que tem muito a ver. Nós no outro dia falámos nisso, que é: não há amor sem dor. Eu acho que há pessoas que ainda têm essa visão muito romântica de procurar uma relação amorosa sem dor. Acho que há duas coisas. Até vou dizer, porque nós ouvimos muito dos nossos amigos, essa é uma. E passo o spoiler, vai ser o nosso segundo episódio. Isso. Porque é que amar dói? Mas sim, vamos falar sobre esse tema, porque achamos que realmente é um tema muito, muito oportuno e muito necessário, não é? Também trazer essa visão madura e adulta de que é suposto doer, porque não há amor sem dor, porque há sempre desencontros, não é? Inevitáveis. E então acho que tem tudo a ver, é a forma como lidamos com estes desencontros, não é? Na realidade, e isto passando para o próximo ponto, a forma como nós escolhemos viver a dor juntos é o que nos faz estar aqui hoje, com o amor e a ligação que eu sinto que nós temos. E ontem falávamos nisso, não é? Acabar uma conversa tão intensa, abraçados, e a relembrar o quanto nos amávamos, quanto amamos. Acho que tem muito a ver com essa ficar firme nisso, não é? O que é que realmente nos move, não é? O que é que nos move e o que é que está no nosso altar interno. Acho que para mim a minha prece é sempre essa, me recordar o que é que eu tenho no meu altar interno. O que é importante? É esta relação, ou eu desistir à mínima resistência, não é? Ao mínimo desencontro. E uma relação é feita destes lugares de desafio, porque são estes lugares de desafio e desencontro que também nos permitem crescer e que fazem de nós quem somos hoje. E sem dúvida estamos a chegar quase ao final desta gravação, mas daria para fazer mais um episódio a falar de desafios que nos têm trazido também muito crescimento, não é? Mas também muita maturação na forma como nos relacionamos um com o outro, como é que nós conseguimos juntos superar. Eu perdi-me aqui um bocadinho, estava a ver qualquer coisa que eu queria falar que era importante. Da comunicação, das diferenças emocionais. Não tem a ver com esta questão que surge muito na terapia, que é: as pessoas não conseguem perceber que os relacionamentos funcionam com espelhos. Os relacionamentos são espelhos principalmente para as coisas que nós menos queremos ver, para as coisas que precisam ser trabalhadas e que estão bem lá, às vezes em planos inconscientes. Então é normal
e há relações, atenção, se vocês por acaso, se alguém está a ouvir isto e está numa relação abusiva, se está numa relação onde sente que há enorme falta de respeito, não é para ficar. No entanto, sim, quando nós falamos que o amor dói, não é esses lugares. Exato, por isso é que eu quis referir isso, não é? Há extremos e esses extremos não é para ficar, e isso tem a ver com vocês poderem recuperar um não interno de como é que eu me sinto, não é? Nós trabalhamos muito com terapia somática, então quando fecham os olhos e pensam nessa pessoa, como é que o corpo reage? E os sinais às vezes são muito claros, e quando os episódios são muitos e há promessas que as coisas vão mudar e não mudam, talvez seja o momento em que tenhas de escolher a ti. Por outro lado, quando nós conseguimos também observar que esta pessoa está-nos a espelhar partes que podem ser e merecem ser olhadas, nós temos de ter a firmeza, a escolha de poder ficar presentes para isso, para esses desafios, não é? Olhar internamente. Eu sei que já houve vários momentos nossos que me fizeram questionar muito, principalmente a parte da masculinidade, não é? Toda a programação que vem da linhagem, como é que eu me queria posicionar na relação, como é que tipo de homem que eu queria ser. E eu vejo muito. Tenho imensas pessoas neste momento a pedir-me ajuda, quer em casal, quer individual, e isto está a ser um tópico muito forte, e nós vamos trazer isto, que é a questão do masculino e do feminino, e como é que isto está a manifestar nas relações, os desencontros enormes que está a haver, a fase super desafiante, na minha opinião, que a masculinidade está a viver, porque estamos aqui no meio, não sabemos muito bem, estamos em transformação e não sabemos muito bem como nos posicionar. E às vezes há um julgamento muito forte que também não ajuda, e eu acho que tem que haver sempre esta partilha, não é? Costuma muito acontecer na terapia de casal, quando as pessoas simplesmente param de apontar o dedo para o outro com acusações fortes, quando trazem muita mágoa, e simplesmente conseguem falar de onde é que determinado comportamento toca. E quando nós conseguimos olhar para a pessoa e a pessoa está a dizer que o que eu faço toca-lhe numa dor, por exemplo, que o pai fez sentir, por exemplo, ou seja, imagine numa discussão que eu digo eu vou-me embora, já não aguento mais isto, e se esta pessoa sofreu o abandono, por exemplo, do pai, isto para mim pode ser um padrão, mas que responsabilidade é que eu tenho que ter quando eu sei que isto toca se calhar na ferida nuclear da minha companheira? Não é o caso, mas acontece muitas vezes. É uma das feridas que aparece mais, é a ferida do abandono, não é? E a tendência é a pessoa dizer, ok, lá estou eu outra vez a sentir esta dor excruciante, vou ser abandonada. Então é esta responsabilidade. Há um mantra que pode funcionar na relação de casal, mas que pode funcionar em todos os relacionamentos da nossa vida, do mais simples ao mais complexo. Inclusive a mais simples, uma ida ao supermercado e a forma como eu interajo com a caixa do supermercado ou com um funcionário, que é quando eu aponto um dedo ao outro, eu tenho 4 dedos apontados. E o que é que isso diz de mim, não é? Então aquilo que eu sinto que o outro me está a fazer é sempre com base no meu universo interno, como é que eu estou internamente, para projetar no outro aquilo que eu estou a sentir ou que eu estou a pensar. Não é? A maior parte das vezes é pensar, mais pensar do que sentir. Mas eu diria que já temos aqui um episódio assim super rico, que serve também para como base para que aí desse lado também possam, quem ainda não conhecia a essência do que é o Conversas Sentidas, possa saber o que é que vai encontrar aqui deste lado e aquilo que vamos querer trazer. Acho que o mote vai ser esse, vai ser conversas muito cruas, muitas vezes espontâneas. Nós temos aqui alguns pontos para não nos perdermos, reais, mas a ideia é que isto seja mesmo muito intimista, muito real, muito cru, muito e dar honesto, espaço também muito para o que vai surgindo internamente, porque não dá para estar aqui neste lugar de querer ser a host deste podcast em conjunto com o Cavi e de repente estarmos a trazer só teoria, não é? Pegar nos livros e em toda a informação, e nós vivemos na era da informação, então não falta informação aí que vos pode apoiar em muitos temas da vossa vida. Tantas coisas que surgiram neste episódio que nós não tínhamos pensado em falar. E que eu acho que vem do lugar da humanidade, não é? E nós vivemos numa era tão
tão AI, tão tecnológica, tão virtual, que precisamos nos recordar como é que é dois seres humanos que se sentam e que conversam sobre alguns temas e como é que aqueles temas vão evoluindo e vão ganhando corpo. Então talvez uma reflexão que a gente possa deixar, talvez possa ser, estava a lembrar-me do que é que falámos efetivamente sobre não existe amor sem dor. Que vai ser, by the way, o próximo episódio de Conversas Sentidas. A presença, porque se vocês permitam a conhecer realmente a pessoa que está do lado de lá, na fase inicial, não é? Esse mantra que a minha mãe me ensinou, deixar no frasquinho, guardar a magia no frasquinho ir bebendo e poder... com calma, consumindo com calma, e ao mesmo tempo também aceitar que se é um relacionamento profundo, inevitavelmente ele vai tocar em feridas. Qual é a escolha que vocês querem? Não há amor fácil. Há pessoas que nos vêm perguntar qual é o vosso segredo, não é? O que é que vocês fizeram? E a escolha é mesmo essa, foi ter ficado em momentos difíceis, em momentos em que havia partes nossas que diziam que é a altura de sair e nós podíamos ficar e falar sobre isso e onde é que estava a tocar. Na era do fast é muito mais fácil desistir, não é? É muito mais fácil jogar o pano ao chão e seguir para uma próxima relação, mas realmente é aquilo que nos faz ficar, que faz com que a relação se torne mais real, mais significativa e que no final sirva o maior propósito, que é o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Sinto que vai ficar imensa coisa por falar. Imensa. Ainda bem que temos mais episódios. Mas vamos ter mais episódios. Quero-vos agradecer imenso por ouvirem o nosso primeiro episódio deste podcast. Obrigado por ouvirem. Estas foram as Conversas Sentidas. Sigam-nos nas nossas redes e fiquem atentos até ao próximo episódio. Orinam Living Cavi Therapy. Cavi Therapy. Obrigada, até já.